Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Arena. Meu convidado de hoje é Adriano Coelho, ele é presidente do BNY Mellon no Brasil e responsável pela América Latina. Adriano, prazer em tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu, Ângelo, e obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Bom, Adriano, queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que está o BNY Mellon no Brasil, o que ele... Na América Latina também, né? Você é responsável pelo Brasil e América Latina. Como é que estão? Tem várias áreas de atuação. Como é que está esse trabalho de vocês hoje no Brasil? Falando um pouco de BNY Mellon, quer dizer, a gente hoje, além da administração fiduciária que a gente faz no Brasil localmente, que é um negócio de ADRs, né? Que é ser banco depositário das grandes empresas que emitem ações, fazer Treasury Services, que é um negócio de meios de pagamento, carta de crédito e liquidez de curto prazo das empresas, Corporate Trust, que é ser trustee, né? Que é fazer escrow accounts, e a gente faz isso no âmbito internacional das empresas. E Asset Service é basicamente isso que a gente faz, além de fazer câmbio. Então, uma área de Global Markets que a gente tem. E não posso esquecer também que a gente opera, quer dizer, no negócio de Investment Management, de Asset Management, nós somos enormes. Gestão de recursos? Gestão de recursos, então, nós somos enormes. No Brasil, para dar um exemplo, nós temos a Arx aqui, é uma boutique de investimentos que pertence ao grupo, mas são 15 boutiques no mundo inteiro. E o número que a gente gera é perto de 1,6 trilhões de dólares. Nossa. Então é um número expressivo. E a cultura do banco é essa, ela crescer adquirindo essas boutiques, cada uma em algum nicho de especialidade, quer seja renda fixa global, renda variável ou alternativos. E nesse nicho todo soma-se então a expertise e você tem uma empresa hoje consolidando um grande número de boutiques oferecendo esses produtos de investimento. Né? No Brasil, quanto vocês têm na Arx? Na Arx, eu acho que hoje nós estamos perto de 10 bilhões, eu não tenho isso de cabeça aqui agora, mas está perto disso. A gente não quer competir no varejo, é uma boutique extremamente especializada. Né? A parte de custódia também, vocês estão Então, importante a pergunta. Então, falando um pouco do negócio local, Ângelo, como você me perguntou. O negócio de Asset Service sempre cresceu muito, a gente é praticamente o líder no mercado dos independentes, dos assets independentes aqui. Que é a administração de recursos, né? Vocês fazem o controle das cotas, vocês verificam se o gestor está cumprindo o regulamento, são meio que o guardião do fundo de investimento. É isso, basicamente. Então a gente não é um gestor, a gente é um administrador fiduciário. O pessoal confunde muito isso. Né? Não, confunde e existe uma coisa engraçada na lei, porque quem contrata o gestor é o administrador. Quando você vê o regulamento de um fundo, por exemplo, um gestor nos procura para prestar o serviço de administração e custódia. O que aparece lá é o BNY Mellon, contratando o gestor. E é o contrário. E aí a gente contrata também o custodiante. A custódia é um negócio relativamente novo. A gente, desde o final de 2012, viramos banco para poder oferecer o serviço de custódia e começamos a converter, então, a custódia dos clientes para os nossos livros, né? Para a custódia no banco. E nós estamos com um número hoje de 60 bilhões, mais ou menos, de reais. Nossa, bastante. Uma meta de chegar a 100 bi no ano que vem. E de onde vem essa meta? Né? A gente hoje é administrador de 200 bilhões, mais ou menos. Dá 2.500 fundos e mais ou menos 200 clientes, pouco mais de 200 clientes hoje entre essas assets independentes, clientes institucionais. É porque os grandes bancos, em geral, eles mesmos têm a empresa de custódia e de administração. Eles fazem dentro de casa porque esse é o legado. Muito dificilmente, eu não conheço desses grandes bancos aí, nenhum deles terceiriza. Eles têm isso dentro de casa. E alguns competem com a gente no negócio oferecendo o produto para terceiros, porque eles maximizam aqueles que eles têm em casa, né? Então vocês estão muito focados nessa parte de independentes. Isso. E pequenas instituições. A gente tem clientes grandes também, né? Quer dizer, a gente não pode até desmerecer, porque os independentes, se você olhar hoje, você tem atos independentes com 10, 15 bilhões, já tem volumes expressivos. É muito importante. E esse é o nosso, quando você fala, por exemplo, custódia, é um core business para o banco, é um negócio muito importante. O Bank of New York Mellon é o maior custodiante do mundo hoje, com quase 28 trilhões. Nossa. Isso dá mais ou menos 1/5 do dinheiro que tem no mundo hoje circulando. Um quinto do dinheiro está custodiado. Está nos nossos livros, está nos nossos sistemas. E a gente estava esperando esse momento para começar a custódia aqui. E hoje são 60 bilhões repetindo e mais ou menos 800 fundos e carteiras já custodiados com a gente. A parte de administração tem 200 bilhões, né? Isso. Vocês têm também alguma meta para chegar no ano que vem? Esse ano foi difícil crescer. Até falando um pouquinho da indústria, do setor de fundos. Falando da indústria, esse ano foi, você sabe muito bem, né, Ângelo? Você que segue essa indústria há muito tempo, esse ano foi o ano dos papéis incentivados, né? Foi o ano das LCAs, das LCI, das debêntures de infraestrutura, quer dizer, se você navegar por qualquer private bank, aí, às vezes vai falar o que a pessoa está comprando, foi comprado isso. Até porque não foi um ano muito bom para a Bolsa, né? Quer dizer, houve uma boa aversão a risco
E esses papéis sendo incentivados, o cliente tinha um bom retorno, né? Quer dizer, não então, tem imposto de renda, né? Não tem imposto de renda, o juro real ainda razoavelmente num patamar, comparativamente ao juro internacional, um patamar muito bom. Garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, não tem muito o que fazer, né? Então a indústria não cresceu muito, a gente fica um pouco à mercê da indústria. Agora, existe outro segmento aí, nós estamos falando aí de fundos mútuos desse setor, né? Sim. Que é o setor de fundos estruturados, que são os FIPs. E isso é um vetor de crescimento para a gente e para a indústria. Porque se você partir do princípio que o investidor institucional hoje, que seria um comprador desse produto, ele hoje tem um juro real, ainda razoavelmente alto, mas ele tem uma meta atuarial, quer dizer, para cumprir as obrigações, vai inflação mais 5%, 6%. Estamos falando de um juro de 11 nominal, com uma inflação perto de 6%, o cara já está... Está muito no limite. Está no limite, então ele tem que procurar. E um país que precisa crescer vai se financiar como? Crédito não é tão abundante, né? Então isso cria um mercado, quer dizer, um país que vai crescer para buscar funding, né? Para buscar recursos através desses veículos. Só que isso precisa ser muito bem feito. Existe uma questão aí, a precificação ela não é trivial, né? Não é como você avaliar, não é que nem uma ação que você tem cotação em bolsa. Né? Exatamente. Você compra uma empresa média ou pequena, né? Como é que você avalia? Então, mas a regulamentação está ajudando muito isso. A regulamentação tem melhorado, porque antes você fazia um regulamento, você colocava lá para a empresa de participação a valor histórico, quer dizer, como é que você precifica, vamos fazer laudo de avaliação, quem paga isso? Como é que você cobra do cliente, entendeu? Que tem que também ser economicamente viável para o cliente que está pagando. Então tudo isso, mas acho que o Brasil vai num caminho muito bom. A grande vantagem é que nós temos a CVM como um regulador muito bom e o autorregulador, que é a Anbima, também muito bom. Então o nosso mercado, a gente tem que ser realmente orgulhoso do mercado que você tem. Não é à toa que o Brasil tem o tamanho da indústria que tem de fundos de investimento. Uma das maiores do mundo. Uma das maiores do mundo. Agora, essa parte dos fundos de participação, então, a meta de vocês aí é investir mais nesse crescimento. Investir mais. A gente não tem números de crescimento ainda para essa indústria, a gente tem um número razoável, mas hoje a gente até nega negócio. Tá. Porque a gente está trabalhando em processos, entendeu? Em especialização dessa área para que a gente possa dar outra pernada de crescimento, vamos dizer assim. Porque tendo isso, você ajuda, como você falou, como foi o multimercado, você ajuda o crescimento do próprio indústria. Setor, né? Exatamente. E na parte de ADRs, quer dizer, os papéis brasileiros negociados lá fora, como é que está esse segmento? A gente é líder, né? A gente tem hoje 64, 65% do mercado brasileiro de ADRs. Então, 65% dos emissores nós somos o banco depositário e administrador do programa. Em número de empresas. Em número de empresas. E na América Latina nós temos mais de 70%, nós temos 72% mais ou menos do mercado latino-americano. O Brasil ainda é o maior emissor, seguido do México. Esse mercado se move em ondas, né? Quer dizer, você tem algumas ondas aí de emissões, aí para um pouco, e a gente vive aí do que a gente tem de estoque hoje e está muito bem. A gente não vê uma tendência grande de crescimento aí de curto prazo. E o nosso mercado, como a gente já tem um market share muito bom, quer dizer, a gente vai crescer meio que organicamente. Aí, né? Essa parte dos ADRs tinha algumas restrições do governo também, mas ele tirou isso, né? Tirou. Isso dá realmente um otimismo, né? E o nível de governança hoje, para as empresas emitirem, quer dizer, uma empresa de anos para cá, quando veio o novo mercado, etc., sim, hoje é muito mais fácil, hoje é muito mais receptivo o papel da empresa que está abrindo capital no exterior, né? Inegavelmente, hoje você tem um nível de transparência e governança que faz com que o investidor estrangeiro tenha uma receptividade pelo papel brasileiro. Fica mais fácil, essa prestação de contas, né? O brasileiro já sabe como se apresentar um pouco mais lá fora. Muito bem, super receptivo. E é uma alternativa, é um recurso abundante, né? Tem muito mais, né, dinheiro circulando lá do que aqui, né? Exatamente. E a América Latina? A gente, na atividade, por exemplo, de Treasury Service, a gente tem uma parceria muito grande com os bancos, com os grandes bancos que estão na região. Só para te dar um número, hoje, globalmente, a gente faz mais 1,6 trilhões por dia, mais ou menos, de pagamento para esses bancos. Nossa. Não somos um banco de crédito. O nosso apetite de risco para crédito é desse tamanho. A gente é um prestador de serviço. O nosso principal risco é risco operacional. E a América Latina está todo mundo na esteira da recuperação global. Sim. Mas alguns países hoje crescem muito. O Peru está crescendo uma taxa muito boa, sob uma base baixa, mas sob uma taxa muito boa. A Colômbia realmente retomou o crescimento. O Chile é um mercado maduro. A Argentina tem seus desafios, né? O Uruguai é pequenininho e o México a gente está entusiasmado. No ambiente regulatório ele tem feito melhoras e a gente acha que é um bom mercado para apostar. O Brasil, como é que vocês estão com a visão? O Brasil fez grandes avanços. Então, se você olhar que nós somos uma democracia relativamente nova, se a gente falasse há 20 anos atrás que o Brasil ia ter inflação de um dígito, acho que ninguém ia dar risada, né? Não, ninguém acredita. Ninguém acreditava, entendeu? Então,
É um país hoje com reservas, é um país com inflação de um dígito, é um país que tem desafios de infraestrutura, tem problemas de educação, quer dizer, mas a gente sabe dos problemas. A gente hoje olha para uma indústria de fundos de investimento pujante, do ambiente regulatório bom, né, de uma classe média emergente, assim, de uma classe média que cresceu, foram acho que mais de 40 milhões movendo da classe D para a classe C. É um número grande, entendeu? É um país com uma demografia ainda razoavelmente favorável, então a gente continua crescendo. Continua crescendo e continua otimista. Qual é o próximo passo nosso? Nosso próximo passo é brigar, e nós estamos tentando aprovar, não brigar, mas assim tentar aprovar e aumentar esse capital do banco. Porque ano que vem é nosso objetivo, fazer uma coisa que queria colocar, ser um agente de compensação, fazer o que a gente chama de custódia qualificada aqui. Que eu posso converter mais ainda volume de custódia para os nossos livros. Mas como é que funciona isso? A custódia qualificada é basicamente você, o que a gente chama de carrying broker. Então hoje, por exemplo, eu custodio, suponha o cliente X. E o cliente X tem a custódia com o Bank of New York Mellon aqui, todos os ativos dele, e ele opera por várias corretoras. Para eu fazer uma custódia qualificada, basicamente, é um agente de compensação, basicamente eu concentrar e centralizar todas essas corretoras comigo. Aí ele pode realmente me dar todos os ativos que ele tem. Mas para isso você precisa ter mais capital. Mais capital é uma condição básica para isso. Muito bom, Adriano. Eu conversei com o Adriano Coelho, ele é presidente do BNY Mellon no Brasil e responsável pelo banco na América Latina. Conversamos um pouquinho aqui sobre o mercado brasileiro, ADRs. Adriano, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Ângela. E continuem com a gente. Até um próximo Café na Arena. Muito obrigado.